Você sabe o que são as verdadeiras evidências de um fiel seguidor de Jesus? Qual é a importância dessas evidências na nossa vida? É claro que essas evidências de um verdadeiro servo do Senhor Jesus, de um servo fiel, de um seguidor fiel de Jesus, demonstra para o mundo que Jesus está em nós. Isso é importante porque as pessoas precisam ver Cristo em nós. Eu já disse em aulas passadas que Agostinho dizia: pregue em todo o tempo, se necessário for, utilize palavras. Que as evidências da salvação, eu vou ser bem redundante, sejam evidenciadas na sua vida, de forma que isso se torne evidente às pessoas que estão ao seu lado, para que eles conheçam Jesus através destas evidências do reino de Deus em você. Queridos, na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, do dia 8 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Se você não conhece, procure conhecer a história da Escola Bíblica Dominical, que foi uma agência, é uma agência de ensino, foi um presente de Deus para a igreja e é uma agência de ensino da igreja, a maior agência de ensino da igreja. Então, aproveite esse dia e procure conhecer a história da Escola Bíblica Dominical, mas sem se esquecer que nós estamos hoje escrevendo essa história da EBD nos dias da igreja pós-moderna. Vamos tratar na lição de hoje sobre evidências de um fiel seguidor de Jesus. Texto principal está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como é que nós declaramos que amamos os filhos de Deus? Quando nós amamos a Deus. É interessante isso aqui, porque o meu pai, ele dizia assim: a pessoa não precisa gostar de mim, mas se gostar dos meus filhos, já gosta de mim. A pessoa não precisa fazer nada por mim. Se fizer para os meus filhos, já está fazendo para mim. Quando nós amamos os filhos de Deus, é uma declaração de que nós conhecemos e amamos a Deus também. Agora, como que eu conheço e amo a Deus se eu aborreço aos seus filhos? Então, como é que eu mostro, provo qual a evidência de que eu realmente conheço a Deus e que eu realmente amo a Deus? Amando os filhos de Deus. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não basta amar, porque esse amor abstrato, essa declaração de que ama, não é suficiente. É preciso ter uma prova de amor. João escreveu, próprio João aqui, ó, escreveu que, aqui não, o João daqui, ó, da leitura do texto bíblico, ele escreveu que, João 3,16, no Evangelho, João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esta é uma prova de que ele amou. Não basta amar de palavras, é preciso amar de atitudes. Resumo da lição: o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. O que é o distintivo? Por exemplo, eu sou policial militar. Se eu chego e falo: eu sou polícia, e mostro um distintivo, o distintivo indica quem eu sou. O distintivo fala da autoridade também que está sobre mim, como agente público. O amor é um distintivo. Então, o amor é que fala da autoridade que está sobre a nossa vida como filhos de Deus. Então, o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Em Deus, isto é possível. Isto é possível. É claro que somos seres humanos e Deus sabe que nós vamos cometer falhas. Mas em Deus é possível experimentarmos a perfeição do amor. Amar-nos
uns aos outros de verdade. O texto bíblico está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que texto lindo, de forma filosófica, que João nos escreve. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, é filho de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. Veja só, se eu amo a Deus, se eu creio em Jesus, isso quer dizer que eu sou filho de Deus, porque eu nasci em Deus. E se eu sou filho de Deus, e se eu amo o Pai que me gerou, eu amo também aqueles que nasceram dele. Porque aqueles que nasceram de Deus, uma vez que eu nasci de Deus, são os meus irmãos. Gente, isso é relacionamento de família. Isso é o relacionamento da família de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ai, pastor, é difícil demais ser crente. Irmão, difícil é ser escravo do diabo. Isso é difícil. Ser crente, não. Ah, mas eu tenho que renunciar. A renúncia que nós fazemos por algo maior. Eu já disse isso aqui em aulas anteriores. E outra coisa, só renunciamos porque o Espírito nos capacita a renunciar. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isto é fé. Que fé que vence o mundo? A fé em Cristo, que nos leva a realmente crer que Ele é o Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O problema é que às vezes nós queremos vencer o mundo com as nossas próprias forças. Queremos vencer o mundo com a nossa própria renúncia. E esquecemos que nós precisamos vencer o mundo com a nossa própria fé. Primeiro ponto. O amor, a base da fé. Primeiro parágrafo, um amor que transforma destinos. O nosso comentarista nos propõe que a nossa fé em Cristo é componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. A proposta do Evangelho é mudar a nossa rota de vida. Jesus mostrou isso. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus tiveram a vida mudada, transformada. E a vida de forma integral. Aqueles que se convertem a Cristo, que recebem a Cristo como Salvador de verdade, têm essa experiência de vida. A nossa vida é mudada, ela é transformada. É uma mudança radical de vida. Isso é conversão. Conversão é mudar de direção. Quando você está dirigindo, você faz uma conversão, você muda de direção. Nós não podemos nos converter a Cristo e continuar no mesmo caminho, senão não é conversão. Então nós nos entregamos a Cristo, passamos por o processo da conversão, e este amor transforma o nosso destino. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Quem ama os filhos de Deus? Já falamos disso aqui de forma incisiva, mas eu quero destacar que o nosso comentarista coloca que aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Quem ama os filhos de Deus? Aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que amam a Deus, que foi quem os gerou. Estes amam também aqueles que de Deus é nascido. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O que significa amar a Deus? Conforme o escritor sagrado afirma, o amor ao eterno se materializa numa tomada de postura bíblica em obediência às Escrituras. Tomada de postura pública, perdão. Postura e obediência. Isso aqui. O que significa amar a Deus? Obedecer, mas ter uma postura pública diferente.
As pessoas precisam ver uma mudança em nós. As pessoas precisam ver que nós tomamos uma nova trajetória, que nós tomamos um novo rumo. As pessoas precisam ver que nós realmente passamos por uma transformação na nossa vida. É uma postura que nós assumimos. É uma declaração pública que nós fazemos. Às vezes não precisa a gente sair gritando, eu sou crente, eu sou crente. Às vezes as pessoas vão ver algumas coisas em nós e vão falar assim, não sei o que é, mas tem um negócio diferente em você. O mineiro usa muito o trem, né? A palavra trem. Trem é tudo para nós. Tem um trem diferente em você. As pessoas podem até não entender, mas vão dizer, eu não sei o que é, mas você tem um trem diferente. Tem um trem diferente na sua vida. Porque a nossa postura é diferente. E nós é que assumimos essa postura. Nós é que queremos. Ai, pastor, mas a gente não tem força para isso. Tem. Nós já recebemos a graça especial. A graça que nos dá poder para vencer o pecado. Ela está em nós. É possível vencer o pecado. Não porque nós somos bons, mas porque a graça de Deus nos dá essa condição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, as bases do nosso novo nascimento. Primeiro parágrafo, o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Esses padrões, nós estudamos isso aqui no trimestre passado, na lição de adultos, são padrões, não são padrões nossos, são padrões do reino, Quais são os padrões do reino de Deus para a nossa vida? Leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. As bem-aventuranças. Padrões diferentes.
São padrões do reino de Deus que é espiritual, mas são padrões execuíveis. São padrões possíveis de serem exercidos, executados entre os seres humanos. São padrões para os humanos. Padrões do reino, que é espiritual. Mas eu já disse aqui que o reino de Deus é espiritual, mas se consolida na terra. Então, o novo nascimento nos concede um outro padrão de vida. Segundo parágrafo do segundo ponto. A fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. Eu gosto sempre de afirmar isso e vou repetir. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E o comentarista nos diz que não somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória do Senhor. E nós precisamos entender aqui que nós temos uma fé. Opa, deixa eu mudar esse O aqui, que ficou bem. Ficou bem. Uma fé prática. A fé tem que nos fazer trilhar um caminho. E nós precisamos entender que estamos aqui numa peregrinação. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. A nossa vida aqui, por maior que seja o nosso tempo de vida, quantos anos uma pessoa vive? 100? 126? Parece que o Guinness Book a pessoa que mais viveu está aí pouco mais de 126 anos. Aí você fala, puxa vida, mas são muitos anos, é muito tempo de vida. Mas o que é isto diante da eternidade? O que são 100, 90, 97 anos diante da eternidade? Nada. Isso aqui é muito transitório. Eu estava dizendo um dia desses, quando eu tinha lá 15, 16 anos, eu dizia assim, eu quero ficar maior de idade, para eu ser dono do meu próprio nariz. Parecia que ia demorar tanto, 3 anos. Eu já passei os 18, já virei mais 18, já passei desses outros 18 que eu virei, e eu olho para trás hoje e penso, passou tão rápido. Às vezes o tempo parece ser vagaroso enquanto estamos vivendo. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e fala, meu Deus, passou tão rápido. Nós estamos numa peregrinação que é rápida. Nós estamos vivendo aqui, o que são os meus 46 anos de idade diante da eternidade? Nada. Nada. A nossa vida aqui é muito transitória. Aliás, eu ouvi uma vez uma história interessante. Diz que uma pessoa, uma moça entrou no ônibus e se assentou. E, de repente, alguém se assentou do lado dela e começou a tratá-la com uma falta de educação tremenda e falar um monte de coisa e criticá-la. Aí um outro passageiro falou para ela, você vai suportar e você não vai fazer nada, não. Ela disse, não, a viagem é muito rápida. Daqui a pouquinho eu vou descer. O meu ponto é logo à frente, não vale a pena. A viagem é muito rápida. Irmãos, tem coisas brigas que nós compramos nessa vida e nos esquecemos que a viagem é muito rápida. Tem coisas que a gente tem que deixar para lá, ficar calado e seguir adiante, partir para outra. O nosso ponto é logo ali, a gente já vai descer. Nós estamos numa peregrinação espiritual. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Nós já tratamos aqui sobre fidelidade. Já tivemos uma lição aqui só sobre a fidelidade. Fidelidade é o ato de se manter firme, se manter perseverante e dedicado. Foi assim que nós definimos. Fidelidade é o ato de se manter perseverante e dedicado àquilo a que se propôs. Então, não há vitória sobre o mundo se não tivermos fidelidade. O comentarista diz que não existe atalhos para superar as guerras cotidianas. Somente a fé na obra redentora do Criador nos transporta para a esfera da limitação carnal, para uma vida da esfera da limitação carnal,
para uma vida abundante na presença de Jesus de Nazaré. É só a fidelidade, a fé e a fidelidade a Deus que nos transporta da esfera carnal para uma vida abundante na presença de Jesus. Terceiro e último ponto. O que é a vida eterna? Primeiro parágrafo. A vida eterna, uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Então, a vida eterna é uma fé bíblica, mas uma fé também experiencial. Então, a vida eterna, que nós já participamos dela e que será consumada daqui a pouco na nossa vida, daqui a pouco eu falo o arrebatamento da igreja. Eu já disse aqui que o céu é bom, mas pode aguardar o arrebatamento. Eu não estou querendo morrer agora, não. É uma fé experiencial também. É uma fé viva, uma fé bíblica, mas uma fé experiencial. É uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Segundo, o que é a vida eterna? A vida eterna não é um lugar somente, mas um relacionamento. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Se não fosse assim, vos teria dito. Aí ele disse assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso é relacionamento. Tudo na vida cristã é relacionamento. Eu disse, parece na aula passada, né? A vida cristã não é uma relação de causa-efeito, mas é uma relação de relacionamento. Nós somos chamados para um relacionamento. Terceiro e último parágrafo. A vida de verdade é estar em Jesus. E eu fiz questão de anotar isso aqui, olha, em Cristo. Por que é importante estarmos em Jesus? Porque em Cristo, a imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós. A imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden é restaurada na nossa vida. A partir do momento que nós recebemos, foi perdida não, foi deturpada, foi ofuscada, foi conturbada, corrompida. Em Cristo, quando recebemos a Cristo como Salvador, começa-se na nossa vida uma ação do Espírito a fim de restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. E é este processo que nós estamos enfrentando hoje. Então, queridos, que a nossa vida seja uma vida de evidências de um fiel seguidor de Jesus, para a glória do seu nome. Que as pessoas vejam estas evidências em nós, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa 12ª aula. Na semana que vem estudaremos a nossa última lição do trimestre e falaremos sobre o discípulo de Jesus, a verdadeira esperança. O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Eu te espero, você não pode perder essa aula de fechamento do trimestre. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.